pessoal, aqui é o professor Gilberto Melo, né? E esse é o nosso canal Bruxaria Natural. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem bacana e que na época que eu estava começando, quase ninguém falou, sabe? A gente encontra muito material, até mesmo aqui no YouTube, né? Que inclusive é uma excelente fonte de materiais. Nós temos, assim, conteúdos incríveis aqui sobre qualquer assunto. A internet, né? É um meio fantástico, então assim, qualquer assunto que você queira buscar, às vezes falta um pouco de esclarecimento, alguém que saiba passar aquele conhecimento de uma maneira mais ampla. Tanto que o nosso canal, ele sempre vai prezar muito por isso, pela coisa da simplicidade ao explicar assuntos, até assuntos complexos, né? A gente está começando, então não tem necessidade ainda de tocar em certos pontos. Mas um assunto que me faltou um pouco é o seguinte, eu não sei se vocês, né, vão ter o privilégio. E não tem nada de errado se tiver não, tá, gente? Essa coisa, essa crença limitante que dinheiro é ruim, que dinheiro faz mal, que, ai meu Deus, não. Dinheiro é bom demais, entendeu? Se não fosse bom, as pessoas não passavam a vida inteira trabalhando para conseguir, ou então, assim, desejando o dinheiro. Primeira coisa, gente, conselho que eu dou, vou ter algum material extra sobre isso aqui no canal, vai ter workshop, vai ter um monte de coisa falando sobre prosperidade. Mas a primeira coisa que eu já falo de cara para vocês, perde essa ilusão de achar que dinheiro é ruim, tá? Perde, sabe, essa crença limitante que mantém a gente só na pobreza. Talvez você seja um bruxo rico, talvez você seja uma bruxa rica, né? Talvez você tenha aí uma condição boa, e então, parabéns, bom para você. Mas não é a realidade de muita gente, não foi a minha realidade, não é a minha realidade. Então, assim, quando eu comecei na magia, eu ainda morava na zona rural. Não, minto. Eu comecei a estudar naquela época, eu já estava morando na cidade, eu moro numa cidade do interior, muito pequenininha, não tem emprego, eu trabalhava na zona rural na época, trabalhei muito tempo, um dia eu conto essa história para vocês. Então, assim, imagina, né, gente? Cidade pequena, já não tem nada, já não tem material, já não tem nada. E, tipo, não tinha dinheiro também para comprar. Aí comecei a estudar espiritualidade, peguei livros emprestados e tal. E eu comecei a ver que tudo era muito caro, sabe? Muito caro mesmo, assim. Por exemplo, tinha livros, eu lembro o primeiro livro de magia cigana que eu comprei, numa viagem que eu tinha feito, para uma cidade maior vizinha aqui, fica uns 100 quilômetros daqui. Custava o dia do meu serviço. Eu tinha que trabalhar o dia todo para comprar o livro. E é assim a realidade de muita gente, né? Tem livros que é muito caro, assim, que são um valor de 2, 3, uma semana de trabalho. Material, então, cristal, na loja que eu comprava cristal, assim, 3 cristais era o meu dia de trabalho. Eu passei por isso, sabe? Durante muito tempo. Então, assim, eu sei o que é você ter que se conter. E se você está começando na magia agora, possivelmente você já olhou um monte de coisa e viu que tudo é muito caro, né? Então, depois eu compro. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, tá bom? Pessoal, eu ia pôr a chamada aqui, mas eu vi que já tem 3 minutos que eu estou conversando com vocês. Então eu vou manter o vídeo direto aqui. Pessoal, o que acontece? Na verdade, essa coisa da magia, não é que a magia tem que ser cara, e é uma coisa que a gente tem que dissociar. Elementos externos são importantíssimos, mas eles não são essenciais. Gilberto, o que você quer dizer? Um atame, uma varinha, um caldeirão, uma imagem, um tecido, um baralho, tudo que vocês tiverem, que vocês pensarem, uma vela, uma imagem, um pentagrama, qualquer coisa que vocês imaginarem, é muito bom vocês terem, sabe? É muito bom vocês utilizarem, mas não é essencial. Isso é importante vocês pensarem. A magia é um processo interno. Não adianta você ter todos os elementos do mundo no seu espaço, não adianta você ter tudo se você faz sem fé, se você faz sem estudo, se você não se prepara energeticamente, se você não prepara o ambiente energeticamente, não vai funcionar. Entendeu? Muitas vezes uma oração feita a um santo, a um anjo, consegue ter um efeito similar ou maior que um ritual. Muitas vezes um copinho com água, uma vela branca, porque uma outra coisa, gente, em muitas cidades do Brasil, vocês não encontram velas que não sejam brancas. Eu tenho muitos alunos e às vezes eu passo rituais e é um cuidado que eu tenho que ter, é o seguinte, de colocar elementos que não tem. Tem cidades do Brasil que você não acha incenso. Tem cidades do Brasil, aí eu tenho que ensinar a pessoa a fazer um incenso natural, que eu vou ensinar aqui no canal um dia.
Tem pessoas que não acham velas, imagens, entendeu? Hoje em dia a gente tem a internet, então, por exemplo, você quer uma imagem de uma determinada divindade, sei lá, de Afrodite, de Vênus, de Artemis, de Hécate, de Oxum. Se a sua cidade ou se a sua condição financeira não permite comprar uma imagem, vocês podem imprimir uma imagem na internet, colocar num quadro, como eu fiz, e tá cultuando ali a sua divindade, tá? Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, percam a ilusão de achar que mais é melhor. Muitas pessoas acham que um cristal grande, né, um cristal maior, tem mais poder às vezes do que um cristal pequenininho. Na verdade não é. É claro que se você tem condição de ter um cristal maior, bom, mas o pequeno também vai ter o mesmo efeito, porque ele é condensado da mesma energia. Se você preparar, se você sabe, se organiza, o ritual é muito mais do que os elementos. A magia é interna. O externo só representa condições internas, tá? Por exemplo, você vai fazer um ritual de amor. Esse ritual de amor, você vai ter lá quartzo rosa, incenso, rosas, vela rosa, uma imagem de Oxum, de Afrodite, de Vênus, vai ter lá cores vermelhas, a lua cheia, aquela coisa bacana, a taça com vinho, né, a maçã, coisas que são associadas ao amor. Mas todos esses elementos vão estar trabalhando dentro da sua psique, dentro da sua energia. É o seu campo energético que vai atrair o amor. Então assim, gente, dentro das possibilidades, sem exagerar, muitas coisas eu fui comprando no decorrer dos anos. Tem coisas que até hoje eu quero e ainda não consegui comprar, né? Porque a gente tem outros gastos na vida. E a gente tem que perder um pouco essa ilusão. Existe uma... Eu sou formado em administração, então eu sei como funciona esse aspecto, mas existe uma necessidade em todos os segmentos, inclusive no segmento espiritual, que é o seguinte: quebrou, joga fora. Energeticamente, objetos quebrados realmente precisam ser trocados, porém você pode consertar. Lá no Japão, eu esqueci o nome, lá no Oriente, eu esqueci o nome, quando um vaso de família quebra, eles não jogam fora, eles colam com fios de ouro, com pedaços de ouro, passa a ter mais valor depois que quebra, porque tem história. Então, assim, a magia também. Eu aprendi isso no curso de pêndulo, quando eu estava estudando para dar o meu curso de pêndulo. Às vezes o pêndulo não pode estar quebrado. Mentira! Sabe? É claro que se tiver muito quebrado, se não tiver conserto, aí sim. O que não pode guardar se você não vai arrumar, joga fora. Mas se der para arrumar, reutiliza, entendeu? Substitui. Tenta fazer os seus próprios instrumentos. É claro, gente, que tem instrumentos que é maravilhosos, né? Assim, a gente compra pelo olho. Isso é bacana, se você tem condição, eu gosto. Mas, por exemplo, a magia pede realmente para que você monte os seus instrumentos mágicos. Os que você não consegue, você compra. Mas tenta encontrar. Eu tenho um monte de cristal que eu encontrei na rua. Tipo um monte de produto que eu comprei em brechó. Não é brechó não. Essas casas de antiguidade, a gente acha tanto produto legal de espiritualidade ali e barato, tá? Então assim, antes de partir para a compra, antes de partir para o excesso, faz isso, tá bom? Não tem nada de errado. Gilberto, eu não tenho nada. O que você recomenda para mim começar? Olha só, para começar, um copo com água, um incenso, uma vela branca e um cristal. Gilberto, não tenho cristal, uma pedra. Qualquer ritual pode ser adaptado com esses elementos. Aí depois você vai escrever no pedaço de papel, desenha um pentagrama no papel, imprime da internet, começa do básico. O meu ritual, o meu altar começou assim. Uma taça com água, e essas taças nem taça bonita não, gente, era taça de sobremesa. Uma vela, um incensário, né? Porque incenso eu sempre achei com facilidade aqui, e um cristal. Se de tudo vocês não tiverem um cristal, pode ser um potinho com sal. Isso é fundamental. O resto vai depender daqui. Aí com o tempo, gente, se vocês realmente se dedicarem, né? Não, eu quero uma varinha. Faz a sua varinha, inclusive, tá, gente? Eu quero um atame, eu quero um caldeirão, eu quero uma imagem da divindade X, Y, Z. Vai, e o universo vai te propiciar aquilo. Faz esse exercício. Coloca tudo aquilo que você quer numa lista.
pede aquilo ao universo dentro de um ritual com esses 4 elementos que eu te ensinei. Se logo, um a um, essas coisas não forem aparecendo, você não for ganhando, não for achando uma super promoção, um dinheiro extra não for entrando, entendeu? Então, sem desespero, tá? Dá pra ser bruxo sem ser rico, sim, tá? Às vezes a gente pega uma lista, uns feitiços, assim, que pede umas coisas, assim, fora do comum. Adapta, tá bom? Então, pessoal, é um assunto bobo, mas é um assunto que eu acho que a gente precisa falar. E esse canal aqui é para falar sobre bruxaria. Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.